Queremos dar um saludo a todos nossos irmãos. Estamos muito contentes de poder regressar com este seminário especial do livro Eventos de los Últimos Dias. Quero dizer, meus irmãos, que ha sido uma grande alegria para mim estudar já 18 capítulos deste livro. Se você não ha acompanhado, te daria a recomendação que estudara estes capítulos, leyera o livro e também escuchara os temas que gravamos. Eventos de los Últimos Dias. Um pequeno livro, bem pequenito, pero uma perla. É um frasco muito pequeno com um grande perfume. E os temas, meus irmãos, são progressivos. E quero dizer que você pode ter este livro grátis por internet. Você pode buscar Eventos de los Últimos Dias, PDF, e baixá-lo em uma computadora e estudá-lo, ou em um celular para ler-lo, não? Bueno, meus irmãos, vamos ao tema hoje 19. O tema 19, o regresso de Jesus, a esperança bendita de la igreja, a venida del Senhor. Pero antes de entrar em el tema, com reverência, quero invitar-lhe a você para que oremos ao Senhor, que Ele nos envie su Espírito para que podamos discernir su santa palavra. Oremos. Padre amado que estás em los cielos, graças porque também, Senhor, por intermédio de tu Espírito está com nós outros aqui na terra. Muitas graças porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou su Hijo, que dio su Hijo unigênito, para que todo aquele que em Ele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Ó Senhor, alabado seja tu nome, porque Jesus disse, vendré outra vez. Graças, Senhor, por esta fé, por esta esperança que ha alimentado tu igreja ao largo de los siglos. Agora estamos já à víspera e queremos preparar-nos. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos tu Espírito ao abrir tu palavra. Em el nome poderoso de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O primeiro versículo da Bíblia, meus irmãos, que eu leí, ou melhor, que escutei, foi o livro de Juan 14, de 1 a 3. O Evangelho de Juan 14, de 1 a 3. E estas palavras hoje me siguen queimando meu coração de la mesma maneira, como quando las escuché por primeira vez. No se turbe vuestro coração. Creed em Deus, creed também em mim. En la casa de mi Padre muitas moradas há. Se assim não fuera, eu os lo hubiera dicho. Vou, pois, a preparar lugar para vosotros, e se me fuere e os preparare lugar, vendré outra vez, e os tomarei a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também estéis. Juan 14, de 1 a 3. Deus ha criado um plano para rescatar a humanidade. Através do pecado, nos apartamos de Deus. O pecado produjo um abismo entre nós outros, as criaturas, e nosso Criador. Pero Deus construiu um puente ao abismo para rescatar-nos, para levar-nos com Ele, para viver a eternidade em sua presença. E eu não entendo, pero acepto por fé, quando Jesus dijo assim, al que venciere, lhe darei que se siente comigo em mi trono, assim como eu he vencido e me he sentado com mi Padre em su trono. Eu não entendo, pero acepto por fé, que o Senhor me prometeu sentar-me com Ele. Não sei como, pois eu sou um ser caído, um ser profano, um ser pecador. Estou em um mundo de pura rebelião e pecado, pero Deus me quer tenerlo com Ele, e a você também. Querido hermano, querida hermana, eu pudiera leer de Gênesis al Apocalipsis promessas del pronto regreso de nuestro Deus a esta tierra para buscar a su pueblo, a sua igreja. Temos hoje então um tema muito importante e vamos à pantalla. Diz assim, hermanos, o tema 19, el regreso de Cristo. Dice la sétima plaga y la resurrección
especial. Assim que temos muito que estudar. Vamos começar com Apocalipse capítulo 16, versículo 18, que está na pantalla. E houve um grande terremoto, não terremoto, disse um grande terremoto. Tão forte foi esse grande terremoto como jamás havia acontecido desde que o homem existe sobre a terra. Antes de seguir com a pantalla, eu quisiera dizer, hermanos, de que Jesus, ele estabeleceu um plano de salvação através do santuário celestial. E cada vez que Jesus se move em seu plano de salvação, em la tierra há evidências em la natureza. La natureza é a sierva del Senhor para dizer que Ele está al controle. Então, a palavra de Deus menciona, mis hermanos, de 4 terremotos universales. Hace um tempo atrás, os científicos, os geólogos, não creiam que pudiera haver um terremoto universal ou mundial por causa das placas tectônicas, porque elas estão divididas. Pero mais abaixo não está dividido. Então, agora se sabe, desde o terremoto de Lisboa, que pode haver um terremoto mundial que afeta todo o planeta. Por isso, em Apocalipse 16, 18, menciona de um grande terremoto. Agora, não é o único. Temos em Apocalipse capítulo 8, um terremoto, porque Jesus está dando início ao juízo de los vivos. Temos outro terremoto ao capítulo 11, quando termina, mis hermanos, esta etapa, e agora, mis hermanos, outro em Apocalipse 16, quer dizer que vamos encontrando, como em Mateus 24, vários terremotos. Agora, vamos ver um pouquinho de la abrangência deste terremoto. Diz aí a la pantalla: o maior terremoto registrado na história da humanidade sucedió em Valdivia, Chile. Foi o dia 22 de maio de 1960, a las 3 horas da tarde, e disse que foi, mis hermanos, então, tão terrível que murieram de 5.700 a 10.000 muertos. Imaginem, mis hermanos, quantos seres humanos muertos. Aqui você mira a pantalla que este terremoto tão grande, profetizado na Bíblia, afetará toda a terra. Mas este aqui solamente uma pequena porção, e mira o estrago a la foto que está à la derecha. De maneira, mis hermanos, de que lo que vai venir a la tierra é algo muito grande. Aqui na pantalla você pode ver as consequências de um terremoto que durou 6 minutos em Japão, e este terremoto, mis hermanos, foi de magnitude 9.0 e que criou olas de maremoto, decimos um tsunami, que hasta levantou olas de 40 metros e meio, e o terremoto ocorreu o viernes de 11 de março de 2011. A ver, hermanos, se estou entendendo bem, o Senhor está anunciando através de los desastres naturais, incêndio, inundação, pero mais que todo terremotos, está anunciando que está por terminar a graça. Está anunciando que Ele está por venir. Por isso se disse, quando miramos os desastres naturais, que já estamos escutando os passos de um Deus que se acerca. Jesus vai venir, Ele está anunciando, e todo o mundo tem que leia a Bíblia ou não, tem que saber que algo grande e decisivo está por ocorrer. A venida de Jesus será o maior espetáculo de la tierra. A palavra de Deus projeta muita luz sobre esta doutrina. Há uma igreja de la qual nós somos parte que se chama Adventista. Advenimiento significa que há de venir. O livro de Hechos, capítulo 1, del versículo 9 a 11, que os ángeles se pararam cerca de los discípulos quando Jesus era arrebatado para o cielo, quando regressava ao cielo depois de estar 33 anos em la tierra, e os discípulos não queriam perder nem um segundo de aquela visão, e miravam, e Jesus ia desaparecendo, e aí estavam os ángeles, pero eles estavam tão concentrados em contemplar o Senhor, que não miraram que aí estavam os ángeles. E os ángeles lhe hablaram: varones galileus, por que estáis mirando ao cielo? Para ele que foi assunto ao cielo, porque assim como foi, assim há de venir.
Por isso, adventista é uma profissão de fé de los que creemos que Ele foi ao cielo, pero vai volver de la mesma maneira. Física, não é simbólica, não apenas de maneira abstrata ou espiritual. Ele vai venir de la mesma maneira. E de la mesma maneira é física, porque os discípulos estavam mirando. Ele estava com eles, comeu com eles, falou com eles e foi ao cielo. E de esta maneira vai venir. Solo que Jesus não vai venir como um bebê a um pesebre, não vai venir como um carpinteiro. Ele vai venir, meus irmãos, diz o livro de Apocalipse, como Rei de reis e Senhor de senhores. Por isso, meus irmãos, agora temos que consagrar-nos, temos que preparar-nos, porque Ele vem com todos. Mateus 24, 30 e 31. Com todos os ángeles tocando trompeta. E disse, meus irmãos, que vai ser uma parousia ou parousia. Esta palavra é muito importante para a compreensão deste tema. Porque quando um rei, ao tempo da Bíblia, ia visitar uma cidade, ele não chegava assim de surpresa, não. Primeiro eram enviados quadrilhas ou grupos de trabalhadores, preparar a carretera, porque o rei não ia vir aí a uma carretera toda chueca, feia, tinha que preparar o caminho. E de outro grupo, tinham que vir dando o anúncio. Então eram os trompeteiros, e davam a trompeta toda a força para dizer, viene chegando o rei, e toda a gente salia a receber-lhe, porque era o rei que chegava à cidade. A Bíblia usa esta parousia ou parousia para descrever que o rei vai venir, não como predicam muitos como os testigos de Jeová, que dizem que Jesus vino em 1914 em secreto e que vino apenas para os que tinham discernimento espiritual, pero nenhum ser humano em el mundo mirou terremotos de uma magnitude mundial ou ángeles tocando trompetas, como disse Mateus 24, 30 e 31, 1 de Tessalonicenses capítulo 4. Todo isso, meus irmãos, agora temos que estudar para estarmos preparados para a venida del Senhor. Em este momento, meus irmãos, há señales, não somente no mundo físico, não somente no mundo econômico, não somente no mundo religioso, mas em todas as esferas da vida, há señales de que o Senhor, meus irmãos, está por venir a este mundo outra vez em poder e grande glória. Por isso há que estudar então. É o que estudamos a los últimos 2 temas. Estivemos falando forte da tribulação que viene. E disse aí a la pantalla um versículo que já lemos muitas vezes. Sem dúvida que ao acortar-se a duração de los dias, se está cumprindo Mateus 24, 22, anunciado por Jesus. Disse assim, se aqueles dias não fossem acortados, não se salvaria nadie. Pero por causa de los escogidos, aqueles dias serão acortados. Então, meus irmãos, agora lhe digo algo. Em Daniel capítulo 12, há um texto que é muito conhecido. O versículo 1 diz assim, 12:1 de Daniel. Em aquele tempo, qual tempo? O tempo de crisis, o tempo, meus irmãos, de tribulação. Em aquele tempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, e será tempo de angústia qual nunca foi, que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. E muitos, agora el versículo 2, Daniel 12:2, e muitos de los que duermen en el polvo de la tierra serão despertados, unos para a vida eterna e outros para vergüenza e horror eterno. Queridos hermanos, então, quando venga Jesus, Ele se levantará. Pero esta palavra se levantará não é solamente assim que estava na silla e se levantou. Não. Se levantará em la Bíblia significa estabelecer su trono, estabelecer su poder, confirmar sua autoridade. Então, meus irmãos, desde o capítulo 2, que miramos que há reinos, e aí estudamos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial, ou de los Césares, de los imperadores, pero agora vem um poder que se assenta ao trono de la tierra, que é em lugar de Cristo. Por isso, o tema de hoje é tão importante, porque antes que venga o Cristo verdadeiro, vai a venir o anticristo.
E de aí, hermanos, que temos que estudar todo esto, de uma maneira a entender que vai haver uma contrafação da venida de Jesus. Por isso, quando vou a pagar uma mercancia com um bilhete em dólar, talvez que as outras moedas também sejam igual, ou os outros bilhetes de dinheiro, a pessoa mira assim hacia a luz, porque há uma marca de la nota verdadeira, e quando a pessoa conhece a nota verdadeira, e agora alguém me quer passar uma nota falsa, eu vou conhecer, e vou agora reconhecer de que não posso receber esta nota. Então, meus irmãos, temos que conhecer a maneira correta que diz a Bíblia, quando venga o Senhor, para que eu sepa discernir, quando venga um anticristo, e que é um falso Cristo, não vou aceitar. Por isso a Bíblia está dizendo que Jesus se vai levantar, Ele vai estabelecer seu trono como uma parousia, com um grande ruído. Não vai ser em silêncio, não vai assim ser como um ser humano caminhando, a hora que vem a um que está brilhando, não. Ele vem, meus irmãos, diz a palavra de Deus, como Rei de reis e Senhor de senhores, e vai haver em aquele momento, meus irmãos, uma ressurreição especial, não solamente, meus irmãos, de aqueles que eram buenos. Vamos a Apocalipse, capítulo 1. Diz assim, o versículo, já lhe digo aqui, Apocalipse, capítulo 1, ao versículo 7. Diz assim, e aqui que viene com as nuvens, e aqui que viene com as nuvens, e todo ojo le verá. De maneira, a venida de Jesus não é em secreto, não é parcial em um lugar. Disse, Ele vem com as nuvens em el cielo, e todo ojo le verá, e los que le traspassaram, e todos os linajes de la tierra, harão lamentação por ele. Sí, amém. Queridos hermanos, então, aqueles como Anás, Caifás, Pilatos, os soldados romanos, os que le pegaram, os que le passaram a lança a um costado, toda esta gente também vai, em la venida de Jesus, ressuscitar para ver su venida. E como diz em Daniel, muitos também, não todos, muitos, uma ressurreição especial, se levantarão del polvo de la tierra. Há muito que estudar para este tema, não tenho tempo para todo, porque em Juan capítulo 5, diz ao versículo 28 que viene a hora em que todos ressuscitarão, pero vai haver diferentes momentos em que vão ressuscitar. Um grupo ressuscita antes da venida de Jesus para ver sua venida. Um grupo bueno que predicou, que vivia sobre esta luz ou esta esperança, podemos dizer, agora Deus lhe dá um privilégio de ressuscitar para ver sua fé cumprir-se. Eu quero ver a venida de Jesus. Por isso, esta hora é importante, que se vamos à la sepultura ou vamos quedar vivos, não importa, vamos ver sua venida. E quando Ele venga, meus irmãos, vai ser algo maravilhoso, porque toda a palavra de Deus vai ser confirmada. A palavra que saiu de sua boca, allá em el monte Sinaí, os 10 mandamentos, a voz de Jeová. Não tenho tempo para ir a vários versículos da Bíblia, como em Salmos, que diz que sua palavra, meus irmãos, agora vai dar-se a conhecer. E os impíos e os demônios que não quiseram obedecer a palavra de Deus, agora não vão poder evitar de ver aquele espetáculo de aquela voz, como em el monte Sinaí, que hizo temblar a terra. Por isso a Bíblia habla de um terremoto tão grande, porque a palavra de Deus é como um grande terremoto. Eu sei que não estou estudando outro livro, mas tenho um outro livro que amo também, Primeiros Escritos. E diz assim, a liberação de los santos, porque a venida de Jesus, esto es, Ele vem por parte de los hijos de su pueblo. Era a esperança de Daniel, e orava ao Senhor, mi pueblo judío, Senhor, aqui estamos em Babilônia, quando vamos volver a Jerusalém? Pero Deus, hermanos, está dando a Daniel, não solamente uma esperança de que seu pueblo judío vai regressar allá com Esdras, Neemias, Zorobabel. Deus está dando a Daniel uma luz referente a los últimos dias, quando Jesus viene a buscar toda sua igreja de todos os tempos, arrancándola de las sepulturas, de las garras del maligno e liberando seu pueblo. Glória a Deus.
E disse assim, hermanos, al capítulo Liberação de los Santos, livro Primeiros Escritos, página 285. Sobrevino um grande... Não, perdão. Um pouquinho antes, porque quero falar de la voz de Deus. Deus escogió la medianoche para liberar su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, el paso que los santos contemplaban con solene júbilo, aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía desquiciado. Cesaram de fluir os rios, apareceram densas e tenebrosas nuvens que entrechocavam unas com outras. Pero havia claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abrieronse los sepulcros a los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, y se levantaran y glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Yo pudiera seguir leyendo, es hermoso, pero quiero parar aquí. Dice así, que por ocasião da venida del Senhor, os ángeles vêm tocando trompeta, como está em Mateus 24, 30 e 31. E agora, meus irmãos, em dado momento, todo empieza agora a tomar um curso diferente. Os rios, a luz, o sol, a luna, toda hora frena, se desvia, todo está fora de controle. Agora imagina, eu estou feliz porque tenho meus pés a la tierra, por isso não me gusta andar de avião, porque estou allá arriba. Assim que estou em la tierra. Pero de repente la tierra empieza a sacudir y uno se asusta. Y de repente como que los cielos se rasgan. Y ahora que tenemos un techo tan hermoso que son las estrellas, las nubes, de repente se desaparece todo. Y ahora como que estamos mirando un negro, algo pavoroso, porque estamos descubiertos, no tenemos la protección del cielo. Todo se está fora de controle e de repente uma luz empieza a aparecer. Jesus vem com os ángeles. Jesus vem em poder e glória. E agora, meus irmãos, Ele habla. E quando Jesus habla, é pior que as trompetas, que era um sonido poderoso. Quando Jesus habla, meus irmãos, era como em el monte Sinaí, a gente dizia, ai Moisés, por favor, que Deus já não hable com nós outros, melhor que Ele hable com você. E eles estavam corriendo, temblando, com medo de la voz de Deus. E la voz de Deus abre las sepulturas, salen los santos, uma ressurreição parcial, especial. Queridos hermanos, que hermoso confiar em Deus, confiar em sua palavra. Dice a pantalla, el firmamento parecia abrir-se e cerrar-se, la glória del trono de Deus parece cruzar la atmósfera, los montes são movidos como uma caña al soplo del viento e las rocas quebrantadas se aparecem por todos os lados. Hermanos, quando eu leio o livro de Apocalipse, dice el capítulo 6 de este libro al sexto sello, e el cielo, estou lendo el versículo 14, 6:14 de Apocalipse, e el cielo se desvaneció como um pergaminho que se enrolla, e todo monte, toda isla se removió de su lugar. Mira que el cielo como que é um papel que se enrolla e se desaparece todo el cielo. E dice a Bíblia, mis hermanos, que agora vem um espanto a la tierra. Versículo 15, e los reis de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, e todo siervo, e todo libre, se escondieran en las cuevas e entre las peñas de los montes, e decían a los montes e a las peñas, caed sobre nosotros, e escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oh, mis hermanos, toda la humanidad va a estar presente, de los que están vivos, de un lado a otro, o aceptaron a Cristo, y están ahora, como dice en Isaías 25, con los brazos levantados,
diciendo: este es nuestro Dios, en Él esperamos y Él nos salvará. Se levantará Miguel por parte de los hijos de su pueblo. Pero los impíos, los mundanos, los ateos, los incrédulos, los viciados, estarán corriendo y orando, pero no a Dios. Estarán orando a las piedras, a las rocas: caed sobre nosotros para que no podamos ver, podamos morir y no ver aquel que viene sobre el trono. Mis hermanos, por eso hoy estamos predicando este evangelio. Por eso hoy tenemos tanto esfuerzo para ayudar a aquellos que quieren conocer a Dios, que quieren aceptar su salvación. Porque, mis hermanos, en esta hora vai ser muy tarde ya para tomar una decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Porque no hay mediación, no hay perdón, no hay abogado. Ya no hay, hermanos, un santuario donde Dios pueda hacer la purificación para que podamos habitar con Él. Pero no termina ahí, dice que esta hora caem rocas del cielo. Mira comigo la pantalla, dice: granizo grande. Cada uno, dice así el versículo 21, como peso de un talento, hace su obra de destrucción en los que tiene la marca de la bestia. Queridos hermanos, ahí tenemos una foto de un granizo. Pero esto, mis hermanos, no es una broma. Esto es una piedra que cae del cielo. Habrá basura atmósfera de que está en el cielo cayendo a la tierra, porque a la vez que Jesús viene, conmueve todo el cielo. A la velocidad con que vienen los ángeles de Jesús, esto hace, mis hermanos, que se descontrole toda la protección que hoy tenemos. ¿Por qué no tengo ahora que andar con un sombrero de acero, con miedo de que caiga un cometa, un meteorito a mi cabeza? Porque Dios colocó una protección. Cuando ellos vienen, entonces hay leyes de protección en la tierra que ellos ahora son desviados. Pero en esta hora que se abre los cielos, vamos a estar a merced de toda esta basura y de todas las armas o herramientas que Dios va a usar para destruir a los impíos en esta hora. Queridos hermanos, en este momento yo quiero dejar con usted esta promesa. Dios nos va a dar el privilegio de ver su venida si vamos a la sepultura. Dice: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es tu destino? ¿A dónde va usted? ¿Para dónde usted está tomando el tren o el avión? Usted não pode chegar a um lugar diferente a donde usted está comprando seu boleto. Se eu agora, como amanhã me vou a mi país, eu vou comprar ou eu vou tomar o avião para Brasil, eu não vou chegar a Estados Unidos, eu não vou a Europa, eu vou chegar a Brasil. Se você hoje entra em el barco de la salvação, Deus se compromete a ser o capitão, o líder, e nos vai levar a la vida eterna. Pero si usted echa suertes con Satanás, el mundo, el pecado, la intemperanza, la inmoralidad, usted va a perder la vida eterna y amargar hasta la muerte. Querido hermano, acepta a Jesús como tu Salvador el día de hoy. Leia la palabra, estudia la Biblia, acepta los mandamientos de Dios que son el carácter del gobierno del Criador. Vamos a orar para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Oremos. Amado Padre, gracias por esta promesa. Vendré outra vez. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a amar-te, aprender a obedecer-te, assim como Elias, como Enoque, como Moisés, que já estão em el cielo, porque eles foram obedientes a tu palavra. Agora nos toca a nós outros, ajuda-nos a aprender a amar-te, servir-te, Senhor. Bendice esta obra, que haja uma cosecha muito grande de almas para tu reino. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén.